Hino 386. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Amém. Senhor nosso Deus, nosso amado e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui na Sua presença. Nós convidamos o Senhor para fazer esse presente aqui, receber a nossa gratidão, nossa adoração, nosso louvor. Senhor Deus, nós estamos te dando o melhor que temos. Ó Deus, nós não somos merecedores de grandes bênçãos que o Senhor tem reservado e nos dado a cada dia. Senhor, a cada culto é um alerta, um despertamento. Nos ajuda, o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. Senhor, fala conosco através da Sua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, a voz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, ajuda teus filhos e filhas, os nossos visitantes que temos aqui nesta noite. Em teu santo nome assim pedimos as tuas bênçãos. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que Deus assim abençoe a cada um. Também damos as boas-vindas aos nossos visitantes. Tem
uma senhora nos visitando, né? Deus abençoa. Também a mãe do William, Deus abençoa. Deus abençoa a todos, mas já são de casa. O Oséias é nosso irmão ali, Deus abençoa. A irmã Loreni, né, esse casal. Que Deus assim abençoe vocês. A gente espera que Deus fale conosco, né? Fala conosco através da sua palavra. Jesus disse em São Mateus 24, ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. E nós aguardamos e esperamos na sua palavra. A palavra de Deus é a nossa segurança, é a sua palavra. Nós vamos encontrar a sua palavra. Quer seja para a vida, quer seja para a morte. Depois que nós fecharmos esses nossos olhos, e nós expirarmos e dermos o último suspiro, nós temos que encontrar com alguém. Nós temos que encontrar com a sua palavra, ou para a vida ou para a morte. Deus sempre dá a sua oportunidade para nós. Todos nós temos tido a nossa oportunidade para fazer uma decisão. O mundo lá fora também tem muitas ofertas para a humanidade, para o homem e para a mulher. Cada um recebe uma oferta. Nós vivemos também num mundo cheio de religião, cheio de igrejas, cheio de pregadores. Agora Deus trata conosco individualmente. A sua decisão você que faz. Você que faz a sua decisão. O Senhor Deus não vai representar ninguém naquele dia, porque Ele não faz acepção de pessoas. Você tem que estar sendo representado naquele grande dia. Você tem que ter o seu representante, aquele que você confiou, que você creu. Se você creu no Papa, ele é o seu representante. Você confiou, botou toda a sua fé, você depositou ali, né? É como no tempo do governo Collor, as pessoas depositaram tudo no governo anterior, venderam suas propriedades e depois perderam tudo, porque era apenas um engano, né? Foi um boicote da noite para o dia. A sua fé não é diferente, né? Porque você faz a sua decisão individual. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 10. Nós sabemos que esta é a nossa escritura desse dia. Apocalipse 10, versículo 7. É uma escritura muito conhecida. Apocalipse 10 e 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos voltar um pouquinho para a carta do apóstolo São Pedro, segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder sentar. Vamos falar sobre profecia.
Nós sabemos que há profecias na Bíblia que já se cumpriram. Não adianta você esperar a profecia de Isaías 53, Salmo 22 se cumprir, que já se cumpriu. Quando Jesus morreu no Calvário, quais mais de 600 profecias se cumpriram quando ele estava pendurado no madeiro? Então há profecias que já se cumpriram. Elas estão na Bíblia. Houve as profecias, hoje eu estava até lendo no livro de Isaías, que era referente ao apóstolo São Paulo. Não dava o nome dele, mas dizia luz para os gentios. Também já se cumpriu. A profecia dos dias de Noé, que Deus falou para Noé que ia destruir o mundo com água, no grande dilúvio, também já se cumpriu. A profecia que Deus falou para Abraão, que a sua descendência ia ficar 400 anos no Egito, também já se cumpriu. Eles ficaram 430 anos. Você vê o que a incredulidade faz? Depois que se cumpre, eles ficaram mais 30 anos. Então aquela profecia não se cumpre mais. Aquela profecia já foi cumprida. A profecia de Malaquias 4:3 sobre João Batista, o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus, e Isaías 40 também já se cumpriu. Não vai se cumprir mais. João Batista não vai aparecer mais para anunciar a primeira vinda de Jesus. Aquela profecia não se cumpre mais. A profecia sobre a descida do Espírito Santo, de Isaías 28, Joel 2, também já se cumpriu no dia de Pentecoste. E ele veio caindo sobre o povo, cai até hoje. Houve a profecia sobre o precursor da segunda vinda de Cristo, também já se cumpriu, Malaquias 4. Apocalipse 10, 1-7, também já se cumpriu. Não vai se cumprir mais. São algumas advertências, algumas coisas que quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que coisas já se cumpriram. Você vai se alegrando com aquilo que já se cumpriu. Você vê que Deus não falha. Ele cumpre a sua palavra. Agora, nós não somos o povo dos dias de Paulo, da profecia daquele dia. Nós tampouco somos o povo da profecia dos dias de Noé. Aquele povo tiveram o seu tempo, tiveram a sua oportunidade, tiveram a sua profecia. E dentro daquela profecia só se salvaram 8. Nós também não somos o povo dos dias de Moisés, da profecia de Abraão. Daquele povo se salvaram 2, Josué e Caleb. Daquela profecia saiu somente 2. Também não somos o povo dos dias de João. Apenas tinha menos de 12 de pessoas quando o Messias veio, que eles sabiam. As profecias da crucificação tinham um povo escolhido para estar ali naquele dia. Nós não estávamos ali, mas tinha um povo que foi escolhido para fazer parte daquela profecia, fazer parte daquele cenário. Uns choraram, se lamentaram, outros mandaram crucificar. Eles faziam parte daquela profecia, a profecia daquele dia. Vocês já são de outro dia. Vocês não são nem dos dias do irmão Brana, nem eu. O irmão Brana que fala isso.
Ele disse: eu não sou responsável por outra geração, eu sou responsável pela minha geração, uma geração de 40 anos. Isso são as suas palavras. Então nós temos que descobrir a profecia para o nosso dia. Nós não podemos viver na profecia que já se cumpriu. Nós não podemos estar dentro de uma escritura que já se cumpriu nos tempos passados. É como os adventistas. Os adventistas estão guardando uma lei que já se passou, não reconhecendo o tempo da graça. O dia da nossa profecia, nós vamos tocar um pouquinho sobre a Rússia, Roma, sobre o comunismo. Roma, nós sabemos que sempre foi a inimiga da igreja, foi inimiga de Israel. Você vê em Apocalipse capítulo 12, o dragão perseguindo a mulher que estava grávida para dar à luz um filho. O dragão sempre foi Roma, a mulher foi Maria, o filho foi Jesus. No sentido mais prático, para nós entendermos, então Roma sempre foi inimiga da igreja. Roma perseguiu a igreja, matou os cristãos, queimou os cristãos. Hoje vivem pedindo perdão, desculpas, mas foi Roma que fez isso. Foi Roma que mudou as doutrinas da igreja em 325 depois de Cristo. Então, a Rússia, nesse dia que vivemos, está dentro de uma profecia que se cumpre com ela. Roma está dentro de uma profecia desde os dias do profeta Daniel. O ferro. O ferro nunca mudou de ser ferro, sempre foi ferro. Sempre quebrou as nações, sempre dominou as nações. Ela dominou no sentido político e depois no sentido religioso. Aquela ferida mortal que fora curada, quando ela recebeu o golpe, que foi derrotada pelos bárbaros, logo levantou a igreja. Ela levantou no espírito de religião. Então, profecias que já se cumpriram e profecias que estão se cumprindo hoje. Nós estamos aguardando o rapto e nada vem acontecer até que se dá o arrebatamento da noiva de Cristo. É uma profecia. Nós estamos dentro dela. Não é uma profecia para o futuro, é uma profecia do futuro, do presente. É algo que já está acontecendo hoje, com todas as coisas que estão acontecendo no mundo, porque as coisas vêm no meio de uma confusão, como o ladrão de noite. Quando se fala como ladrão de noite, surpresa. Você é pego de surpresa. Você não sabe que ele ia vir, porque se você soubesse, você ia trancar bem a casa, você ia colocar cerca elétrica, alarme, você ia comunicar à polícia. Você não sabe que ele está vindo, que ele está cortando o fio do telefone, que ele está neutralizando o alarme para poder entrar. Então ele vem como o ladrão de noite. Você pode ver que ele está desligando tudo. Isso é muito lindo, que nós pudermos ver isso, ele desligando, e Deus permitindo coisas acontecerem. Você pensou um Deus que está permitindo coisas acontecerem nos lares, na nação,
Uma das profecias que está em cumprimento: o levantamento de uma mulher como presidente dos Estados Unidos. Quando foi essa profecia? 1933, gravado. E depois, 48, 49, 50, ele veio repetindo essa profecia. Ele veio repetindo essa profecia até 1965. Você vê que hoje ela está em pleno cumprimento. Nunca houve uma mulher na corrida presidencial da Casa Branca. O Brasil teve a sua, nunca mais terá outra. Nós não vamos entrar no mérito do assunto, né? Porque era cumprimento da profecia. Você quer ver como é que as coisas combinam? 13 anos de governo, número 13, o nome da nossa ex-presidente tinha 13 letras, né? Então a matemática de Deus, a sua numerologia não falha. Agora nós voltamos para o país que está no capítulo 13 de Apocalipse, e no qual o profeta de Deus profetizou que uma mulher ia assumir o governo dos Estados Unidos. E aí seria o fim do mundo. Seria o fim de todas as coisas. Não adianta você orar para que Deus não destrua. Essa oração não funciona. É a mesma coisa quando Deus está tratando com alguém, com o filho, com a filha, com a pessoa, e você começa a orar para Deus parar de tratar. Deixa que Deus trate. Deixa que Deus trate com aquele homem, com aquela mulher. É Deus tratando, é Deus corrigindo. É filho. Filho tem que ter correção. Eles têm que ser corrigidos. Tem que ser disciplinados, tem que ser educados. E Deus tem suas formas de corrigir os seus filhos. Nós estamos hoje dentro da profecia para o nosso dia. Nós conhecemos a nossa profecia. Aqui está se cumprindo. Olha, eu não estou dentro do capítulo 11 de Apocalipse. Ali é o capítulo para os judeus. As duas testemunhas, Moisés e Elias. Eu não estou ali dentro. Não. Eu não estou dentro da profecia de Isaías 40, era de João Batista. Eu estou dentro da profecia de Apocalipse 10, 8 a 11. 4 versículos para a noiva de Cristo nesse dia. Eu estou ali dentro. A noiva de Cristo está ali. Você pode pregar todas as escrituras, mas você tem que chegar ali. Ali é a profecia para a noiva de Cristo. Vamos ver a profecia para a Rússia. Na mensagem A Marca da Besta, a partir dos parágrafos 129 até o 138, o que uma mulher representa? Diz o profeta, a igreja, esta é a noiva aqui, essa é a igreja, a verdadeira igreja. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, veja, a lua debaixo dos pés, o sol na cabeça, a lua debaixo dos pés. O sol era a dispensação da graça e a lua era a dispensação da lei. A mulher era a igreja ortodoxa e ela se encontrava acima da lei. A lei estava passando, porque a lei era uma sombra dos bens futuros, está certo? A lua é apenas uma sombra do sol refletindo-se na lua, está certo? Formando a lua. E a lei estava debaixo dos seus pés. Ela já tinha vivido no decorrer daquele dia. E note como ela estava vestida aqui agora. E debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, a igreja é coroada com a doutrina dos 12 apóstolos.
edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Efésios 2, verso 19 e 20. Estava grávida e com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz. Essa era a igreja ortodoxa, observe. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças. Veja, mantenha esses 7 em mente agora. 7 cabeças, sempre 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 10 diadema. Agora sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe estragasse o filho. Veja, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A igreja ortodoxa representada ali, o sol brilhando, a doutrina dos 12 apóstolos, muito bem, com a lua debaixo dos pés, a lei, a sombra dos bens futuros, a luz do evangelho brilhando agora. A lei se desvaneceu quando o sol saiu. Ela estava com ânsia de dar à luz, e ela deu à luz um varão, o qual foi Cristo Jesus. E ele foi arrebatado para Deus, mas tão logo, aqui está, tão logo o dragão, o qual era o diabo, viu a mulher a ponto de dar à luz, ele parou bem ao seu lado para devorar seu filho, tão logo ele nascesse. E quando Jesus nasceu, o Império Romano editou uma proclamação para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para assim conseguir matar Cristo Jesus. E Deus foi mais esperto do que ele, e levou-o para o Egito e escondeu-o, da mesma maneira como ele fez com Moisés. Então, estava cumprindo a profecia do livro de Oséias: do Egito chamei o meu filho. Agora note bem que Satanás não sabia que aquela profecia ia se cumprir, senão ele ia colocar barreiras no caminho de José e Maria fugindo para o Egito. Ele não sabia daquela profecia de Oséias. Parece que Oséias 11, verso 1. Ele sabia que ele veio para cumprir profecia, mas ele não sabia da profecia daquela hora. Amém? Quando veio a perseguição, tinha uma profecia para se cumprir. Aquela profecia do Egito chamei o meu filho. Então a escritura tem um duplo significado. Do Egito ele tirou Israel, que era um tipo de Cristo, e agora ele leva Jesus e depois ele chama ele de volta. Aquela profecia tinha que se cumprir naquele dia. E aí está esse dragão vermelho. Olha, onde está o seu trono? Não na Rússia, em Roma. Onde é que está o trono do dragão? Em Roma. Ele estava lá nos dias de Jesus, de uma forma política. Agora, os pés que Daniel viu era barro e ferro. Política e religião não se mistura. Mas os pés eram de barro e de ferro. Você pode ver que quando desapareceu o barro, veio o ferro, para controlar as nações com a religião. Então veja a astúcia de Satanás com o protestantismo e o catolicismo, que são duas coisas falsas, para controlar as nações. Porque as pessoas hoje estão achando que a marca da besta vem a ser um grãozinho, um chip que vai ser colocado. Não te engane, isso não é a marca da besta. Nós que cremos no profeta, nós não podemos crer nisso. Por isso nós temos que saber de quem nós cremos. O irmão Branham diz que a marca da besta é o trinitarismo. A doutrina da Trindade é a marca da besta. Quando você rejeita o selo de Deus, o Espírito Santo, você automaticamente é marcado. A marca da besta é uma marca espiritual. Por isso ela é na mão
e na testa. Porque a testa, a mente, é onde você aceita uma doutrina. Aqui. A marca da besta vem desde Caim. Não é que vai manifestar agora. E as pessoas que morreram não foram marcados? Os perdidos não foram marcados? Ou vai ser marcado lá? Porque às vezes as pessoas têm a mente muito atrasada. E as pessoas no dia de Paulo não morreram, os que morreram perdidos já não morreram marcados? Claro! Porque no momento que rejeita a marca de Deus, que é o Espírito Santo, automaticamente é marcado com a marca da besta. Então nós vivemos em outro dia. É outra profecia. É a nossa profecia. É a mensagem da noiva, da esposa. Você rejeitando essa mensagem, você está marcado. O engano é grande. Houve um tempo de tanta infância espiritual das pessoas que eles criam que a marca da besta era 99. Era o cartão Visa. Porque Visa quer dizer 6. O V e o 1 em algarismo romano é 6. 5 e 6. Então vê essa infância. E agora vão colocar o chip nas pessoas para identificar a sua vida. Seu CPF, sua identidade, tudo está ali. Mas meu CPF, minha identidade, minha vida, está tudo na internet. Você coloca o meu CPF, ele mostra onde eu moro, onde eu estou, tudo. Que diferença tem tirar uma marca e colocar no corpo? Não tem nenhuma. Então o profeta fala que a marca da besta é uma marca espiritual. Quando você rejeita a marca de Deus, automaticamente você vai receber a marca do diabo. A marca que Deus colocou em Caim foi chip? Uma marca espiritual. Ele colocou uma marca nele. A primeira vez que fala dessa marca está em Gênesis capítulo 4. Eu tenho a mensagem sobre isso, está na internet, preguei domingo. A marca da besta. Então, o diabo lhes deu seu trono e sua autoridade, dragão vermelho, não a Rússia. Ouço grandes ministros dizendo: a Rússia é o anticristo. Ora, a Rússia não tem nada a ver com o anticristo. Isso é comunismo. Deus teve um motivo pelo qual levantou o comunismo. O nazismo e o fascismo gerou o comunismo depois da Segunda Guerra Mundial. Para que o comunismo? Deus tinha que realmente vingar os seus filhos. Para Deus se vingar dos filisteus, ele levantou um Sansão. Ele teve suas quedas, mas Deus estava dentro de tudo aquilo ali. Era um instrumento nas suas mãos. Agora o comunismo é um instrumento nas mãos de Deus para vingar o sangue dos santos que a Igreja Católica derramou. Você pode ver Apocalipse 17, Apocalipse 18. Então, ela derramou o sangue dos santos. Então Deus levantou o comunismo para isso. Ela explorou as nações. Toda igreja toda nação melhor que é controlada pelo catolicismo é uma nação atrasada, é uma nação pobre. A nação só se levanta quando o evangelho começa a ser espalhado, porque o evangelho é luz. As pessoas abrem os seus olhos, mas hoje essa igreja gerou filhas, e as suas filhas aprenderam a mesma doutrina da mãe, de explorar o povo, de ensinar falsas doutrinas para o povo, e o povo tem uma facilidade de ser enganado. Sabe que o povo tem uma facilidade. É somente dizer que eles vão receber 4 vezes mais, que eles vendem de casa, vendem de apartamento, tudo traz para a igreja. É igual o conto do bilhete premiado. Ainda tem gente até hoje que é enganado no
anuncia no rádio, na televisão, cuidado com os vigaristas. A mesma coisa. A igreja começou a vender terreno no céu. O povo dos séculos passados acreditavam. Eles começaram a comprar terreno no céu, pagar para tirar as almas dos parentes que estavam no purgatório, que foram mal demais. E com isso a igreja ficou rica. Fez trono de ouro, coroa de ouro. Aí vem suas filhas e os pregadores que aparecem hoje aí, enganando o povo com o ministério da cura divina, porque não tem palavra. Com o ministério da cura. De repente surge uma pergunta na sua cabeça: mas como, pastor, o ministério da cura? Engano eles com o ministério da cura. Estou aqui lendo a mensagem A Marca da Besta. Estou no finalzinho dela aqui. Vamos terminando. Eu tenho muita coisa para falar, não vai dar tempo não. O profeta disse: recorde, digo isso como profeta de Deus, o Império Russo, ele disse, não é agora a Rússia, que Deus levantou. O Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano e a destruirá em 1 hora. Assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que Deus tomou aqueles homens de coração cruel e colocou-os em suas mãos, e eles foram instrumentos em suas mãos para cumprir a sua vontade, para trazer de volta a ela exatamente o que estava para vir sobre ela. Exatamente, essa é a palavra, irmão. Você nem imagina quão astuta essas coisas são. Recorde, Jesus Cristo disse que o anticristo seria tão semelhante que enganaria o próprio eleito. Disse agora: não deixe que ninguém te seduza. Não seja como os pagões, os quais usam de vãs repetições em suas orações, as Ave Maria, bendita és tu, cheia de graça, bendito são. Não seja como os pagões usando vãs repetições. Ele disse: e a ninguém chameis pai na terra. E a igreja veio e colocou os padres. Quando as escrituras dizem em Mateus 23, a ninguém chamei de pai. Aí você diz o padre, o papa. Só tem um que é o nosso pai, Deus. Verdade. Agora, é a profecia. Qualquer dia deste, diz o profeta, a Rússia deixará cair uma bomba atômica no Vaticano. Porque Deus tem que vingar. Porque o dia da vingança está aí. O dia da vingança não era os dias de Jesus. O dia de Jesus era os dias do sacrifício. Eram os dias da graça. Agora, como o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, não há mais misericórdia. Você tem que se assegurar nessa mensagem. Alguém diz assim: como não tem misericórdia? Só tem essa mensagem para você segurar. Nos dias do Egito só tinha Moisés para se segurar. Fora de Moisés estavam perdidos. Agora, nesse dia, terminou o tempo, gente. O 7º anjo disse: o tempo já não é mais. O que é isso? O tempo não é mais. As eras acabaram. O tempo das eras terminou. Poucos segundos no relógio de Deus para ele voltar-se para os judeus. Mas isso não acontece até que a esposa noiva seja tirada. Nós não sabemos como. É uma surpresa para o mundo. Porque nos dias de Noé foram tão poucas pessoas que eles não se deram conta. Diz as escrituras que eles não perceberam até que veio o dilúvio. Eles não deram conta de Noé. Era tanta gente, tanta festa, tanta igreja. Aquele povo cantava para Deus, mas o coração deles não estava em Deus, não estava na palavra. Quando Noé entrou na arca, eles não perceberam.
consumiu a todos. Imagina nesse dia, imagina nessa era tão avançada, que o povo que está dentro de Laodiceia estão na escuridão. Porque você sabe que a 7ª lua que foi fotografado não pôde ser revelado de tão escuro que estava. Quer dizer que os filhos da luz não estão ali. Saíram, estão em outra era, a era da noiva. Está dentro da sua profecia, da escritura do seu tempo. Você não pode estar dentro da escritura de Apocalipse 10, 1 a 7. Ela já passou. O livrinho está em Apocalipse 10, 8 a 11. Você pode ver que a mensagem era como a coluna de fogo, era como a nuvem, ela mudava de lugar. Veja bem que Deus vem mudando de lugar. Ele vem de Éfeso, Esmirna, ele vem vindo de mensageiro a mensageiro. Eu escrevi muita coisa aqui. Vou ter que ir para o final aqui. Dores de parto. A Rússia, como eu ouvi no noticiário outro dia, ela clama que pode destruir essa nação e aproveitar os átomos ou outras coisas do fragmento de sua nação. Ela vai destruir os Estados Unidos da América. Como nós vamos tomar muito tempo na leitura, mas o irmão Brana disse aqui, um dos erros dos Estados Unidos foi fazer aliança com a Rússia. Porque toda a sua ciência a Rússia roubou. Todos os seus segredos científicos. Um dos outros erros que a América cometeu foi fazer aliança com os árabes, um povo amaldiçoado. Que aquele que te abençoar será abençoado, mas o que te amaldiçoar será amaldiçoado. O povo que amaldiçoar Israel é amaldiçoado. E a América foi lá e fez aliança com o povo árabe por causa do petróleo. Então a maldição veio da América. Você não vê que a América é atacada? Inclusive ele já gerou os terroristas nos Estados Unidos americanos. Tanto ataque terrorista ali. E nos países que estão aliados com ela. Foi a maldição, foi o terrorismo. A droga. Nossa nação não estava fora disso não. Porque Deus deu um teste para a Alemanha e ela falhou, diz o profeta. Deus deu um teste para a Inglaterra e ela falhou. Deus deu um teste para a América e ela falhou. Deus testou a igreja e a igreja também falhou. Deus agora está testando eu e você. Amém. E se falharmos, vamos tomar o mesmo caminho deles. O teste é a palavra. Amém. Na Alemanha foi Lutero. Ele disse: eu virei como ladrão de noite. Eles nunca esperavam que um padre católico seria um mensageiro. Na Alemanha foi Lutero. Na Inglaterra foi John Wesley. Foi o teste para eles. Nos Estados Unidos foi William Branham. Amém. Agora para a noiva hoje, Apocalipse 10, 8 a 11, é João. É o teste. É a escritura do momento do dia. É a profecia. Olha, nós não sabemos o que fazer sobre isso. A ciência tem rompido no grande laboratório de Deus até que eles destruam a si mesmo. Deus permite, sempre permite a sabedoria destruir a si mesmo.
Deus não destrói nada. O homem destrói a si mesmo pela sabedoria, como ele fez no princípio, tomando a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora, ela sabe que deve se entregar, ela não pode ficar parada. A Rússia, eu creio que destruiria essa nação hoje, se ela pudesse destruir e preservar a si mesma. Mas tem o dia certo e a hora. Os dias dos Estados Unidos, está contado. E há um míssil com o seu nome, diz o profeta. A escritura está na parede. Como os dias de cada nação está contado. Os dias de cada um de nós aqui está contado. De cada um. Deus está dando a oportunidade para cada um de nós arrepender, converter-se. Converter é você voltar as costas para aquilo que você está fazendo de errado e recomeçar tudo de novo. Amém. Tem gente que parece pato. A água cai e não molha. A mensagem vem e não faz efeito naquela vida. Deixa a coisa errada que está fazendo. Gente, deixar a coisa errada. Agora, se nós não temos uma mensagem para consertar a sua vida, nós temos que parar de crer em evangelho. Essa mensagem que conserta casamento, conserta a sua vida. Amém. Verdade. Porque tem pregadores pregando aí que tira a esperança do povo. Por que João come o livro e reprofetiza? Está repetindo tudo que o William Branham pregou. A chance para você. A sua oportunidade. Estava fazendo errado, não faz mais. Às vezes você quer uma resposta. Irmão Branco, quando trouxe casamento e divórcio, o que ele disse? No finalzinho: eu tenho pessoas aqui na minha igreja casada 3, 4 vezes. Fica como vocês estão. Você tem que saber quem é que te representa. Fica como está. Está assim, fica assim. Ele não mandou voltar para o primeiro cônjuge, para o primeiro marido. Não, mas aquilo já não prestou. O que você vai fazer com aquilo? Tem que ser realista. Tem que ser a mensagem. Tem que comer o livrinho. Se você comer, você sente o gosto. Amém. Porque às vezes nós ficamos ouvindo o que os outros vão dizer. Não interessa o que o profeta disse. Amém. Não era só homem, não, era mulher também. Nos dias do irmão Brana. Mas hoje não é o dia do irmão Brana, é o dia da esposa. Amém. Hoje é o dia de Esther. Já não é o dia mais do Assuero. Você sabe que o Assuero já tinha assinado e decretado já o juízo. Já tinha botado seu anel ali e disse que Amã podia terminar com aqueles judeus. Mas agora não era Assuero. A intercessão estava com Esther, com a esposa dele. Quando ele estendeu o cetro e despeça-lhe se for a metade do reino, ela disse: eu quero isso. Então ele te concedeu. Eu já assinei, mas se você quiser, está feito. Hoje é a noiva, é a esposa. Por isso ela hoje tem João como representante. Vai eu na minha situação, um pastor que não tem revelação. Não responder nada. Vai Roy Robson na situação que estava qualquer outro da América, condenado, né? Mas quando ele chegou em Mombrana, Mombrana não lhe condenou.
responsável do seu dia. Abraão não está aqui hoje. Hoje aqui está eu, diante de vocês, representando ele, repetindo o que ele disse. Amém. Eu quero ver o pastor para repetir o que Brana disse. Se você foi mal ensinado, Deus é justo, gente. Deus cegou os judeus. E os judeus mataram Jesus. Mas irmão Brana disse que Deus é justo. Deus cegou a eles para que nós se salvássemos. Então eles têm a sua oportunidade em Apocalipse 11. Nós fomos cegados com a doutrina da ressurreição isolada, dualidade, esperando que o irmão Brana ia voltar, quando depois de repente descobrimos: eu não estarei em outra geração. Só que vocês digam só o que eu disse. Só! Aí ele nos traz a mensagem de casamento e divórcio. Ela é de 1965. E as mensagens anteriores que ele falou? Não, ele nunca teve revelação de casamento e divórcio, até que o Tovelinho desceu em Tucson e falou com ele o que era. Irmão Brana nunca teve revelação de casamento e divórcio até 65. Quando ele pregou os selos, todos os selos, em meia hora ele nunca teve revelação dos selos. Ele disse que o cavalo branco era a igreja primitiva. Mas quando os selos vieram, corrigiu e disse: não, é o anticristo. Irmão Brana pregou uma mensagem, livro fechado. Depois ele pregou, depois dos selos, os selos, livro aberto. Procure as mensagens do livro aberto. Procure as mensagens do livro fechado. Do livro fechado é de 60 e de janeiro de 63 para trás. O livro aberto é fevereiro de 63 para frente. Porque às vezes parece que a coisa confunde. Você sabe que a Zera só foi liberada depois da abertura dos selos. Estas eras aqui, porque isso aqui é uma exposição das 7 eras, só depois que os selos foram pregados. Aí ele corrigiu tudo aqui. A exposição das 7 eras. Aí ele esperava trazer casamento e divórcio. E ele estava morando em Tucson, quando ele foi levado até aquela montanha do Quênia. E ali, entre aquelas pedras que ninguém pode entrar até hoje, não sabe como ele chegou até ali, o Tovelinho desceu. Ele disse: isso aqui é só para o meu povo, para aqueles que me seguem. Vocês não são obrigados, pastores, a trazer para o seu povo. E o Senhor lhe disse: agora vai e prega. Aí ele foi no púlpito de Jeffersonville e trouxe casamento e divórcio. Trouxe a salvação para nós. Porque a igreja noiva, tanto dos seus dias quanto desse dia, estava enredada. Com quem? Ele disse: com os maus ensinos errados, os ministros que não tinham revelação, enredou o povo, trouxe confusão na cabeça do povo. Ontem, de madrugada, ainda um pastor me mandava mensagem de voz, explicação sobre isso. E o que eu pude, eu mandei para ele. Mas tudo está dentro de casamento e divórcio de 65. Tudo. Você pode ver que cada profeta ele tem uma luz maior do que o outro. Paulo pregou Cristo, mistério de Deus.
Mas Cristo, o mistério de Deus, ele nunca disse revelado. O irmão Branham pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Nós temos uma mensagem escrita, disse o irmão Branham Nazera, e uma mensagem revelada. Agora, a escrita nos mata, a letra mata. Agora, a revelada nos dá graça. A revelada nos dá descanso. Porque eu sempre ouvi do pastor Osmar, ele disse: gente, se nós não tivermos uma mensagem para ajudar o povo com casamento de divórcio, temos que parar de pregar. Porque que profeta que nós recebemos no século XX? Que não pode resolver o problema de uma mulher e o problema de um homem. Que mensagem é que nós temos? Tem um lugar de segurança. Só Ele. 164 quer dizer isso é este. O irmão Branham disse que quando Balaão foi ver a retaguarda de Israel, ele encontrou pastores, sacerdotes que tinham casamentos errados. Era casado com a mulher de outros homens e pertencia ao ministério de Moisés. E agora? O irmão Branham disse: Jesus, quando veio, ele encontrou a mesma situação, mas ele disse: eu sou a porta. Tem uma porta para você passar, tem um escape. Então Moisés teve um escape para eles. Aí vem Paulo, contou a mesma coisa, mas Paulo era a porta. Ele era a porta. O Trinitário disse: não é Jesus não, mas naqueles dias Paulo era recebido como Jesus mesmo. Veja nos Gálatas. Eu sou recebido como anjo de Jesus. Ele era a porta para aquela era. Branham foi a porta para o seu dia. Se não fosse Branham, nós não estaríamos aqui. Nós não tínhamos passado. Nós tínhamos ficado lá do céu. Foi a porta que se abriu. Você pode ver que entre Filadélfia e Laodiceia houve uma porta aberta para que a noiva saísse. Os coxos, os mancos, os aleijados. Não foi isso que ele mandou convidar? Ou foi os sãos? Os sãos foram convidados, eles recusaram o convite. Agora chegou a sua vez para entrar. Vamos ficar de pé. Pai Celestial, tua palavra não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz. Senhor, tu conheces a necessidade de cada um de nós. Eu te dou graça por essa grande mensagem. Esta mensagem, ela é a resposta. Por isso fizeram as perguntas para o profeta. E ele trouxe perguntas e resposta. Ele nunca trouxe perguntas sem resposta. Perguntas e resposta. Nós estamos aqui lhe representando hoje, comendo o livro, como o verdadeiro crente João, e reprofetizando, dizendo ao povo o que o teu profeta profetizou. O que ele trouxe, ajudando, trazendo bálsamo, remédio, a graça, Senhor Deus, porque Assuero já tinha assinado a destruição, a condenação dos judeus. O tempo já tinha acabado para os judeus, mas a Esther ficou 3 dias de jejum, primeira, segunda e terceira etapa. Ela já estava ali, Senhor Deus, agora na sua terceira puxada, a esposa, fazendo uma intercessão para o povo dessa hora undécima, Senhor, que somos nós, todos cheios de problema, que as igrejas não conseguiram, não tem resposta, não tem remédio. É como nós vamos na farmácia, ele diz: não tem esse remédio. Nós vamos no médico, não tem esse médico especialista para essa doença. Aí a pessoa tem que ir para outro país, pagar uma fortuna. Senhor,
Tu tinha que ter alguém para descobrir essas coisas na mensagem do profeta. Porque é uma doença, é uma marca. O casamento, Senhor, eu digo com experiência, é uma marca. Aquilo que pensava que ia dar certo e não deu. Mas tem que ter uma resposta, um remédio. E o remédio está aqui na profecia do dia, Pai. Senhor, fortalece o teu povo, tua igreja. Tem graça para cada um. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa os teus filhos. Cura aquele que está doente, Pai. Senhor Deus, soluciona o problema de cada um. Oh, meu Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus assim nos abençoe. Amanhã nós temos culto de ceia lá em Sapucaí.